Gostaria de hoje pedir você que abra sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Trago um abraço da Igreja Lagoinha de Niterói, nossos pastores, os pastores que estão mais próximos de nós, que são a nossa cobertura mais de perto, que caminham conosco, o pastor Venâncio, a pastora Marilva, o pastor Felipe, a pastora Mariana. Somos tão gratos a Deus pelos pastores que nós temos, pela cobertura que nós temos, por a liberação deles sobre a nossa vida, pelo reconhecimento e nos liberar para estar aqui. Então nós trazemos esse abraço, abençoamos nós como Lagoinha, Niterói, abençoamos vocês com uma unção de multiplicação, uma unção de explosão nessa cidade, para a glória de Deus. Nada vai poder conter os rios de Deus que fluem desse lugar. E não é desse lugar, é desse lugar. Amém? É do Espírito de cada um de vocês. Lucas capítulo 1, vamos começar no versículo 5. Amém? Você está aí? Já abriu aí seu aplicativo, abriu a sua Bíblia de papel? Diz assim, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível. Diga assim, modo irrepreensível. A todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos. Repita comigo, não tinham filhos. Porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu. Diga, então. O anjo apareceu à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Diga, João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, Zacarias. Estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Diga, mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia,
Isto é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós declaramos que a Tua palavra, ela é a verdade. Nós declaramos que a Tua palavra é remédio. Nós declaramos que a Tua palavra é como espada. Senhor, nós declaramos hoje a nossa mente cativa à Tua palavra. Nós repreendemos agora todo espírito que não seja do Senhor nesse lugar. Senhor, nós repreendemos todo espírito de distração e oramos para que cada mente, que o nosso espírito seja cativo ao Espírito do Senhor, a ponto de nos submetemos às nossas emoções, à ministração do Teu Espírito hoje, e aquilo que está morto vai viver, aquilo que está sendo gerado vai crescer. Eu declaro em nome de Jesus nessa noite, milagres sendo manifestados aqui. Senhor, eu declaro nessa noite, meu Deus, que muitos que já estão desistidos dos seus milagres, que já estão há tanto tempo esperando algo da Tua parte, eles serão reativados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que Lucas, ele começa relatando essa história, esse tempo histórico, ressaltando o governo. Quem estava no governo nessa época? E a Bíblia diz que ele chama atenção para esse tempo histórico, dizendo: nos dias de Herodes. Quando Lucas fala sobre esse período histórico, esse período social que eles estavam vivendo, por trás disso aqui tem muita coisa. E eu quero começar meditando com vocês hoje, falando sobre o que acontecia nos dias do reinado de Herodes sobre a Judéia. Herodes era descrito como um louco que assassinou sua própria família. Herodes era descrito como um rei que havia matado muitos rabinos, muitos mestres, muitos homens que ensinavam a lei de Deus. Herodes, ele é colocado como um destruidor da própria família e do ensino espiritual daquela época. Porque quem mata um rabino mata a oportunidade de muitos ouvirem das leis de Deus, ouvirem a respeito da história dos hebreus, ouvirem a Torá, ouvirem a palavra que naquela época já estava registrada. E esse rei, ele se levanta representando uma figura de um rei que ocupava um lugar que não era legítimo. Herodes não poderia ser rei porque ele não era naturalmente judeu. Ele era convertido ao judaísmo, mas na verdade ele era descendente dos edonitas. Mas ele, pela influência de Roma, não sei se vocês conseguem perceber, uma influência política, ele é colocado como rei. E ele se converte ao judaísmo e ele está ali governando, ele está ali ditando, ele está ali matando as famílias, ele está ali distorcendo os conceitos familiares, ele está ali calando a boca dos mestres, dos rabinos, daquele que ensinava. Apesar dele não ter direito de estar naquele trono, ele estava. Herodes o Grande foi o rei da Judéia na época em que Jesus nasceu. Todos nós conhecemos esse relato que quando Jesus nasce, há um decreto de Herodes para que todos os meninos fossem mortos. Por quê? Porque Herodes não sabia que o rei de Jesus estava por nascer. Como ele não sabia exatamente quem era, porque o diabo ele nunca sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe parcialmente, ele sente o cheiro de glória, ele sente o cheiro da unção, ele sente o cheiro de autoridade que está sobre você, mas na verdade ele não conhece os projetos de Deus sobre a sua vida. E muitas vezes ele estabelece decretos para matar todos os meninos à nossa volta, porque uma hora é o certo. Mas no caso de Jesus ele
também não acertou. Assim como no caso de Moisés também não acertou. Assim como no caso de tantos outros, ele também não acertou. Porque ninguém pode matar aquilo que Deus já determinou sobre nós. Amém? Você está comigo? E aí, diante de tudo isso, a gente percebe um contexto social complicado. Um contexto espiritual, político complicado. E Lucas começa relatando isso. Por trás dessa frase, nos dias de Herodes. E hoje eu quero estabelecer, quero dizer, quero decretar, abrir minha boca para falar aqui, que não vai existir Herodes que vai matar e anular aquilo que Deus tem para fazer sobre essa igreja. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos algo da parte de Deus, uma profecia sacerdotal sobre nós. E não é o ambiente político, não é o governo, não é o ambiente social que vai nos parar. Eu não sei em que ambiente você circula. Talvez você esteja vivendo em alguns ambientes que você olha assim: meu Deus, eu nunca vou conseguir cumprir aquilo que Deus falou que eu seria, porque eu estou nesse ambiente. Eu quero dizer para você que o ambiente não faz o profeta que faz o ambiente. Não é a igreja que faz uma cidade, é a cidade que faz a igreja. Amém? É a igreja que faz a cidade. E nesse ambiente de injustiça, de violência, de perseguição, de jogo de interesse, de assassinato, havia uma família gerando um milagre e um propósito. Esse ambiente, ele não pode roubar a nossa possibilidade de gerar. E a Bíblia fala sobre a família de Zacarias. E quando eu cheguei aqui, que o pastor estava logo no primeiro momento, né, de oração, eu estava sentada ali do lado do meu esposo, eu estava em pé já. E o Senhor falou aqui assim: aqui existem muitos embriões. E eu pensei: Senhor, embriões, o que é um embrião? E eu comecei a pensar, né, sobre um embrião. O embrião é algo que a gente não consegue enxergar ao olho. O embrião nem sempre a gente sabe que a gente está carregando. Quando ele começa numa gestação, quando aquele ser é só um embrião, muitas vezes essa mãe que está carregando esse embrião, ela não tem noção do que ela carrega. Cada um de nós aqui estamos gestando, carregando um embrião. Pastora, que embrião é esse? É o seu milagre. Que embrião é esse? É o projeto de Deus a respeito da sua vida. É o projeto de Deus a respeito da sua família. Mas eu não vejo, mas já existe. Mas a minha barriga ainda não cresceu, mas já existe. Mas eu não estou sentindo nada, mas um dia vai nascer. Ah, pastora, mas eu não tenho indícios nenhum de que eu estou gestando alguma coisa. Mas hoje eu quero dizer para você, como profeta nesse lugar, que você tem um embrião espiritual sendo gerado no teu espírito. E vai existir um momento adequado para esse embrião nascer. Você está gerando um milagre. Você está gerando um milagre apesar do ambiente social. Você está gerando um milagre apesar do ambiente político, apesar do ambiente financeiro, apesar da realidade da tua casa, apesar de como a situação real dos teus filhos. Você está gerando um milagre. Porque antes do milagre, Deus sempre vai usar as pressões para nos levar a crescer para baixo. Às vezes a gente pensa que o milagre, ai Senhor, eu preciso desse milagre. Senhor, responde a minha oração. Eu preciso desse milagre. Irmãos, tem milagre que nós não vamos suportar carregar se nós não formos preparados antes.
Tem fruto que uma árvore não consegue sustentar se ela não tiver raiz profunda. Antes do milagre, Deus prepara você crescendo para baixo, crescendo nas suas raízes, aprofundando a sua estrutura. Eu creio que esse tempo é um tempo que Deus está levando a gente a crescer para baixo primeiro, porque os frutos dessa igreja serão tantos, serão milhares, estarão pelas nações da terra, que se esse lugar, se nossas raízes não estiverem fundamentadas, crescendo em direção aos rios de Deus, nós vamos suportar o crescimento dessa árvore. Na nossa vida é assim também. Irmãos, o que é crescer para baixo? O que é crescer em nossas raízes? O que é crescer em direção aos rios de Deus? É ter intimidade com Deus. É contemplar primeiro para depois segurar o milagre. É contemplar a face do Senhor primeiro. É ter experiência, aprofundando as raízes com fidelidade. É ainda que a resposta não veio, eu continuo sendo fiel. Ainda que a resposta não chegou, eu continuo perseverando. Ainda que eu não enxergue o embrião no meu útero espiritual, eu permaneço. Isso é crescer em Deus. Nenhuma árvore cria raiz de uma hora para outra. Vocês já viram? A gente planta uma mudinha hoje, amanhã a raiz está profunda, está lá embaixo, está grossa, é assim? Não. Uma árvore com raízes consolidadas, solidificadas, você vai ver, são árvores, às vezes centenárias. Árvores de décadas que estão ali, crescendo para baixo. Não é fácil crescer para baixo. Todo mundo quer crescer para cima, porque a gente quer que as pessoas vejam que a gente está crescendo. E tem muitos momentos na vida da gente que Deus fala assim: bom, olha só, ninguém vai ver o seu crescimento, só eu. Só eu vou ver o quanto você está crescendo, porque o milagre que eu vou colocar na sua mão, os frutos que você vai dar, você tem que ter sustentação, você tem que estar firme em mim, você tem que ter conhecimento de quem eu sou, para que você sustente esses frutos. Nós precisamos ter paciência para esperar crescer através dos processos. Precisamos ter paciência, precisamos perseverar, precisamos ser fiéis, precisamos permanecer. O embrião hoje está aqui no meu útero espiritual, mas ele não nasce amanhã, porque tem um período de gestação. Pastor, é porque você não sabe quantos anos eu já oro pelo meu marido, quantos anos eu oro pelos meus filhos, quantos anos eu oro pela minha família. Eu quero dizer para você que está mais perto do que ontem, de você segurar o fruto na mão. Está mais próximo, você está chegando perto, mas está demorando demais. É porque antes de Deus mostrar o milagre, Ele trabalha em você. Não aconteceu do lado de fora, mas está acontecendo do lado de dentro. As pessoas não estão enxergando, mas eu estou melhor. Eu cresci, a minha fé foi fundamentada. Eu estou crescendo na fé. Amém, irmãos? Amém. Nossa sociedade imediatista muitas vezes nos leva a pensar assim: eu preciso dar frutos, eu preciso produzir, eu preciso mostrar. Eu preciso que as pessoas vejam que Deus é comigo, que eu não fiz besteira, que eu tomei a decisão certa. Mas antes da gente mostrar para os outros, aliás, quem mostra a gente para os outros não somos nós mesmos, é o Senhor. O Senhor é a nossa vitrine. Olha para o lado aí do seu irmão e fala assim: o Senhor é a tua vitrine. Você é a tua vitrine. Você não precisa ficar se exibindo, mostrando, dizendo o quanto está acontecendo. Não. Deixa que no tempo oportuno o Senhor vai te mostrar para as pessoas. Amém? Jó, no primeiro capítulo de Jó, quando Deus apresenta Jó, Ele não apresentou Jó pelo que ele tinha, Ele não apresentou Jó pela família que ele havia construído, Ele não apresentou Jó pelos frutos que ele já tinha dado. A Bíblia diz que Ele apresenta Jó com um caráter reto,
e com integridade de coração. Irmãos, caráter reto e integridade quase ninguém vê. A sociedade vê o que a gente produz, o céu vê o que a gente é. Antes de você querer segurar o milagre, deixa o céu te enxergar como Deus deseja te ver. E é assim que Deus faz. Jó, ele é reconhecido como um homem que tinha muitos bens, havia multiplicado sobre a terra, porém no céu ele era reconhecido como íntegro, reto e temente a Deus. E aí eu volto lá em Lucas capítulo 1. Vamos falar um pouquinho dessa família, esse casal de idoso, esse casal que a mulher já chega a uma determinada idade que, humanamente falando, era impossível dela gerar. Talvez ela já tivesse passado pela menopausa, não tinha condições de gerar. E essa mulher e esse homem oravam há tantos anos por um filho. E a Bíblia diz que Deus começa relatando Zacarias e sua esposa, não pelo que eles tinham, mas pela origem deles. Se a gente for ver, olha, eles são da linhagem de Arão, eles são sacerdotes. A Bíblia diz, olha, ele é justo, ele é obediente, ele é irrepreensível. Sabe por quê, irmãos? Não basta a gente ter uma linhagem, a gente precisa ter um comportamento. Não basta em Muriaé as pessoas reconhecerem você como membros da Vida Church. Não. Você precisa ter um comportamento que condiz com a tua linhagem, com a tua origem. Amém? Nós precisamos entender essa responsabilidade da igreja. Jesus está voltando para pegar a sua noiva, para recolher, para tomar, para buscar a sua noiva. Mas ele não está buscando gente que tem muita coisa, ele está buscando gente irrepreensível, ele está buscando gente de caráter reto, ele está buscando gente que teme ao Senhor, ele está buscando gente que deposita nele toda a honra e toda a glória, ele está buscando gente que tem intimidade, ele está buscando gente que conhece, que contempla antes de fazer alguma coisa. E Lucas relata de onde vinha Zacarias, de que povo era Zacarias, que Zacarias era separado, que Zacarias era um sacerdote, que Zacarias era da tribo de Levi. Era uma identidade de Zacarias, uma origem. Mas não é onde nós fomos educados, nem onde nós nascemos, nem que igreja somos que é a nossa origem. A nossa origem é em Deus. Diga, a minha origem é em Deus. A minha origem não é nas coisas. A minha origem não é na minha família terrena, natural. A minha origem é em Deus. Porque antes de você existir, o Senhor já te criou na eternidade, desde a fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1. Nós fomos gerados nele. Nós temos uma identidade. Mas apesar de ter essa identidade, apesar de ser um povo eleito, eu preciso ter um comportamento espiritual que condiz com aquilo que Deus determinou que eu fosse. Hoje nós estamos vendo muitos lugares, aqui não tem, só lá em Niterói, muitas pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, que carregam, o título de que eu sou evangélico, porém eles não têm comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. O Senhor hoje quer tratar isso conosco. Ele não basta ser filho de crente, não basta ser membro de uma igreja, não basta ter somente uma identidade em Deus. Eu preciso estar firmado num comportamento que condiz com essa identidade. Não basta ter só uma identidade. Essa identidade precisa interferir no meu comportamento.
Essa minha identidade precisa fazer diferença por onde eu passo. Essa identidade precisa mudar o ambiente onde eu trabalho. Essa identidade precisa mudar as ruas dessa cidade. Essa identidade de igreja de Cristo, de eleitos de Deus, de homem e mulher cheia do Espírito Santo, precisa alterar o ambiente espiritual dessa cidade. Eu declaro que essa igreja não é uma igreja comum. Não é porque vocês são melhores, mas porque Deus está levantando um povo aqui comprometido a ter um comportamento que condiz com a origem espiritual que nós fomos formados. E aí, Zacarias era um homem que tinha perseverança, que ele permaneceu. Zacarias era um homem que estava orando há anos e anos por um filho. Ele não teve uma resposta positiva, mas no turno dele ele foi servir. No turno de Zacarias ele foi servir. Mas a resposta era negativa, mas ele foi servir. Tem tantas pessoas que deixam de servir porque estão cansados de esperar pela resposta. Em contrapartida, tem tantos aqui que estão vindo adorar, que estão vindo servir sem a resposta. Eu quero dizer para você que veio hoje aqui nesse lugar, esperando uma resposta da parte de Deus. Tem um anjo vindo aí trazendo a tua resposta. Tem um anjo chegando no teu turno. Tem um anjo chegando no teu turno. Tem um anjo chegando nesse momento para falar para você: olha, a tua resposta foi ouvida. A tua mulher vai engravidar. Você está gestando. Tem um embrião no teu ventre espiritual. E aí Zacarias, né, como qualquer um de nós, apesar de estar anos orando, quando o anjo chega para ele, para dizer para ele que a oração dele foi ouvida, que Isabel teria um filho, ele se assusta. E ele já começa logo a questionar. E ele diz: mas como? Como pode? A minha esposa já é tão velha. O útero dela já não gera mais nada. A idade dela passou. O tempo passou. Sabe, irmãos, a gente às vezes passa anos orando por alguma coisa e chega um momento que a gente diz assim: o tempo passou, já estou velho demais para experimentar isso. Quando Deus decide descer e falar com você que a tua resposta foi ouvida, você diz assim: ah, Senhor, será mesmo? Já passaram tanto tempo, foram tantos anos, vou começar agora de novo, vou começar tudo de novo, Senhor. Eu não tenho mais idade para isso, eu já estou tão cansada. E a Bíblia diz que o anjo chega para Zacarias e fala assim: olha, rapaz, quem está falando com você não é uma pessoa que está vivendo distante, é uma pessoa que anda na presença dele. Eu estava lá no céu, eu já vi que está pronto. Gabriel chega para João e diz assim: João, você está falando com uma pessoa que está na presença. Irmãos, quem está na presença não conta tabela. Quem está na presença não faz conta financeira. Quem está na presença não conta cabeça. Quem está na presença não conta idade. Quem está na presença não enxerga o contexto social que está difícil. Quem está na presença crê e simplesmente diz o que o céu já decretou. Vocês estão entendendo isso? Às vezes a gente desconfia das coisas que Deus está por fazer porque a gente ainda não anda na presença. Gabriel diz para ele assim: olha, tu está falando com quem? Tu está falando com alguém que anda na presença. Eu estava lá e eu vi o teu filho pronto. Eu estava lá e eu já vi a porta de emprego aberta. Eu estava lá e eu já vi a tua cura. Eu estava lá e eu já vi a restauração do teu casamento. Eu estava lá e eu já vi
teus filhos sendo trazidos de volta para a presença de Deus. Eu estava lá e já vi essa igreja se multiplicando pelas nações da terra. Eu estava lá e já vi você sendo levantado como líder tremendo, cheio de unção. Tem anjos aqui, anjos mensageiros da parte de Deus, dizendo para nós hoje: já tem um embrião aí, a tua barriga ainda não cresceu, você ainda não está percebendo, a fase do enjoo ainda não aconteceu, mas já tem um embrião aí. A gente fica querendo ver, a gente fica querendo saber detalhes. E aí sabe o que o anjo faz com Zacarias? Zacarias, olha só, você está atrapalhando o processo. Você está atrapalhando o que Deus está fazendo. Então eu vou ter que tirar algo de você. Muitas vezes em meio ao processo de milagre, Deus vai ter que arrancar algo de nós para que a gente não atrapalhe o processo. E o que Deus escolheu tirar de Zacarias foi a voz. Diga voz. Que coisa difícil. Ainda bem que Zacarias era homem, eu acho que ele soube lidar melhor. Porque se é com Isabel, se tira a voz de Isabel, o negócio ia ficar difícil. Eu vou tirar a sua voz. E eu tenho certeza que para ele também foi difícil, sabe por quê? Porque quando a barriga de Isabel cresceu, quando a barriga de Isabel começou a apontar, quando ele viu que realmente o Gabriel tinha falado a verdade, com certeza ele quis ir lá para a esquina, lá para a venda, para o mercadinho do seu João, e avisar para todos os amigos: rapaz, eu fiz um gol. Rapaz, minha mulher está grávida. Talvez Deus não permitiu que isso acontecesse, para que ele não se gloriasse com o milagre. Porque o milagre, quando ele chega para a gente não pode perder o entendimento que foi Deus quem fez. Foi o Senhor quem fez. E Zacarias, por atrapalhar o processo, a Bíblia diz que ele ficou mudo. Ele fica mudo, mas ele continua servindo. Porque o turno daquela época era por dias, era o turno dele. E ele estava lá servindo, ele estava lá sacrificando, ele estava lá queimando incenso, ele estava lá adorando. Mas ainda não tinha resposta, mas ele estava adorando. Irmãos, nunca deixe de adorar, porque a resposta não chegou. Não alinhe a sua adoração às respostas de Deus. Alinhe a sua adoração por aquilo que Deus é. Eu vou adorar independente se a resposta for sim, não, espere. Eu vou adorar, porque Deus continua sendo Deus, e eu vou acender incenso até a volta do Cordeiro. E aí, Zacarias termina, ele está servindo, ele não tinha voz, mas ele tinha semente. Diga: eu posso não ter voz, mas eu tenho sementes. E ele vai para casa, e ele coabita com Isabel. Isabel fica grávida. E a Bíblia diz que por 5 meses Isabel fica dentro de casa, ela não sai de casa. Irmãos, o que é isso? Uma mulher que por tantos anos sonhou engravidar, e ela agora está grávida, a barriga está aparecendo, mas ela não pode mostrar para ninguém, porque tem milagres que é gerado no segredo, tem milagres que é gerado no secreto com Deus, tem milagres que você sabe que está crescendo, está chegando a hora de nascer, mas você tem que ficar com a boca fechada para você não atrapalhar o processo. Amém? Tem coisas que Deus está fazendo na sua vida, e nós somos tão imediatistas, nós somos tão afobados. E aí eu estou falando nós, sou eu, tá? Talvez nenhum de vocês seja, né? Eu sou assim. Quando Deus me fala algo, eu já quero logo, uau! Eu já quero logo já falar, compartilhar com pessoas. A gente é assim. Isabel ficou 5 meses reclusa.
5 meses gerando dentro de casa. E o pessoal lá da venda dos seus vãos continuava olhando para a casa de Isabel e dizendo: lá mora uma velha com útero seco. Lá, um casal de velhos. Ele é sacerdote, ele tem incenso, mas não sei onde está esse Deus que ele ora há quantos anos e Deus ainda não fez ela gerar. Só que ela já estava gerando. Tem tanta gente aqui gerando sem saber. Tem tanta gente aqui com o embrião crescendo e você não está nem percebendo ainda. Mas tem algo dentro de você crescendo. Tem algo dentro de você se desenvolvendo. Sabe por quê? Porque o milagre, ele não vem num dia especial. O milagre, ele vem num dia comum. Era um dia comum para Zacarias. Era um dia comum para um homem fiel. Era um dia comum para o homem que permanecia. Era um dia comum para que o serviço dele não fosse condicionado ao quanto Deus estava dando para ele. Era um dia comum, irmãos, em dias comuns que o extraordinário de Deus é manifestado sobre a nossa vida. Hoje é um dia comum, talvez para você que chegou aqui, mas nesse dia comum você vai sair daqui carregando milagres, carregando uma palavra, carregando um destino, carregando uma direção para a sua vida, para a sua casa, carregando uma palavra da parte de Deus. E aí esse dia vai deixar de ser comum. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele não nos enxerga como aquela que está lá dentro de casa, está enclausurada, está guardada, mas está seca. Deus olha para cada um de nós e Ele já vê dentro de nós milagres sendo gerados. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me falou algo. Deus me mostrava pessoas aqui desistidas do milagre. Pessoas que vêm, que estão aqui, mas que em algumas situações da sua vida você já desistiu. Você já não ora como antes. Você já se acostumou com não ter determinadas coisas. Mas hoje o Senhor quer ativar o teu espírito. Se você é como Eucana e Ana, que também não tinham respostas, mas que todo ano subiam para adorar. Se você é como Zacarias e Isabel, que mesmo não tendo respostas, ele ia sacrificar, ele ia queimar incenso. Se você é como eles, hoje tem resposta para você. Gabriel vem falar conosco hoje. A palavra de Deus está nos revelando que tem coisas prontas na eternidade para se manifestar sobre nós. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. O que hoje você busca de Deus? Uma resposta, mas você ainda não encontrou. O que você está esperando há tanto tempo? Quais são as suas expectativas em Deus? Deus, eu tenho uma promessa, mas já faz tantos anos essa promessa. Nem sei se, talvez eu tenha me enganado. Talvez não tenha sido o Senhor que falou comigo. Talvez eu tenha ouvido a minha própria alma, Senhor. Faz tantos anos já. E na verdade eu acredito que eu nem tenho força mais para começar. Eu nem tenho forças mais para carregar esse milagre que eu te peço há tantos anos. Talvez o teu espírito esteja adormecido. A tua fé foi roubada. Talvez você esteja aqui cansado. Você veio, mas está cansado, porque a vida não muda, a história não é alterada. Hoje o Senhor quer ativar o teu espírito. Hoje o Senhor quer tocar no ventre espiritual.
dessa igreja. E o Senhor está dizendo que essa igreja já está gerando um embrião. Ninguém está vendo, mas já tem um embrião no ventre espiritual dessa comunidade cristã. Tem um ventre espiritual gerando algo grande. E aquela velha que tinha um útero seco, ela não gerou qualquer criança. Ela gerou um profeta que já havia sido profetizado pelos profetas. Ela gerou um homem que veio confrontar o povo ao arrependimento. Ela gerou um homem que veio anunciar o Messias. Ela gerou um homem santo, um homem separado. Você não tem noção da grandeza do que você está gerando. Mas hoje eu quero dizer para você que o que você está gerando vai alcançar uma geração. Onde estão os desistidos dos milagres? Onde estão os homens e as mulheres que já se cansaram de tanto esperar pela resposta, mas que até hoje não encontraram? Onde está você? Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero colocar diante do Senhor a tua vida. Eu quero ativar o teu útero espiritual. Eu quero fazer você sair daqui sentindo-se grávido de um propósito de Deus, grávido de algo grande da parte de Deus, grávido de uma promessa, grávido de um plano, grávido de algo tão grande que vai além de você, que vai transportar prazer e alegria por onde você passar, porque essa foi a promessa de Deus para Zacarias. Olha, ela vai gerar um filho, isso vai trazer paz e alegria sobre aqueles que estão à sua volta. Talvez você tenha chegado aqui embaixo de uma nuvem de choro, de angústia, de tristeza, de desistência, mas o Espírito Santo hoje quer ativar você para te dar certeza de que você está gerando algo que vai trazer novidade, vai trazer um tempo novo, vai trazer prazer e alegria. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra e se identificou com ela. Diz: Vera, essa pessoa sou eu. Eu sou como Zacarias. Eu estou na igreja, eu cumpro o meu turno, eu faço as coisas, eu sou irrepreensível, mas até hoje eu não tive respostas. Eu quero ser ativado hoje à noite. Hoje é dia de ativação espiritual. Levante-se do seu lugar e venha à frente. O Senhor já está fazendo. O Senhor já está ativando. Você já vai começar a sentir algo no teu espírito. Talvez um fogo no teu espírito. Talvez o teu espírito saltando. Tem algo acontecendo aqui no mundo espiritual. Tem algo já se movendo no mundo espiritual. O seu útero espiritual você já sente carregando alguma coisa. Tem alguma coisa mexendo aí. Deus está mexendo com você. Nós vamos sair daqui hoje ativados na nossa fé, entendendo que veio hoje um anjo trazendo uma mensagem. É a mensagem, a palavra de Deus foi pregada, é a mensagem, a verdade de Deus a nosso respeito. Nós somos frutíferos, nós não somos estéreis. Deus tem algo pronto na eternidade para se manifestar através da nossa vida, através dessa igreja. E o Senhor hoje quer ativar-nos. Em nome de Jesus, toda incredulidade, todo cansaço espiritual agora vai dar lugar à esperança, à fé. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aí dá tempo para você vir. Vem, vem.
Santo de Deus. Tem bebês gigantes dentro de você. Tem profetas sendo gerados no teu ventre espiritual. Tem prazer e alegria chegando sobre tua cabeça. Tem uma unção nessa gestação. Adoramos, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és quem a minha alma esperou. Estão com as pernas dormentes. Ah, mas eu não consigo sair do meu lugar. Eu declaro em nome de Jesus que você vai conseguir. Se eu fosse você, eu viria aqui na frente hoje, receber uma unção nova sobre a sua vida, receber um despertar do Senhor. Você é uma fonte que vai jorrar aqui nessa cidade de Murié. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão dessa canção. Eu quero te dar a oportunidade de você vir se juntar a nós aqui nessa noite. Aqui não tem sensacionalismo não, irmão. É a presença de Deus. Algo novo está por acontecer aqui na cidade de Murié. Quem crê nisso, diga amém. E se você quer se juntar a esse exército, você precisa
cheio. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Queria chamar o pastor Cadu, todo o corpo pastoral da igreja, as esposas, para que a gente possa orar por todos aqui que estão aqui na frente. Ninguém vai sair daqui hoje sem receber essa oração, sem receber essa unção. E você que está aí no seu lugar, estenda a sua mão aqui também para cá. Olhe por esses irmãos aqui. Não fique vendo as coisas acontecendo. Participa com a gente. Nos ajude a estar orando, a estar clamando por esses irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os pastores podem começar a orar, podem declarar sobre esses irmãos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Senhor.